Olá, a paz do Senhor. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre obediência, digamos assim, ou uma desobediência com uma roupa bonita. O que eu quero dizer? Que muitas vezes temos uma boa intenção, mas tomamos a atitude errada. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Quem tiver a Bíblia aí, gostaria que abrisse em 2 Samuel, no capítulo 6. O título é Davi traz a arca para Jerusalém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Senhor, a tua palavra foi lida, eu peço que o Senhor a abençoe para que ela seja uma bênção em cada vida que escutar, na minha, e que ela encontre um coração disposto a entender, a ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que seja uma bênção, Senhor, e entendamos aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Davi entendeu que a arca do Senhor devia ficar ali em Jerusalém, né? Lugar que ele construiu, lugar que ele consagrou ao Senhor. Então, o que ele fez? Ele construiu um carro novo, né? Com madeira boa, com madeira nova, para que a arca fosse levada. Pegou os sacerdotes, que são aqueles responsáveis pela arca, que podem entrar na presença do Senhor, para que conduzissem aquele carro. Você vai dizer, tá tudo certo. Conduziram com alegria, cantando louvores a Deus, dançando, tocando instrumentos de música. Ok, para mim, para você, tá tudo correto. De repente, o carro de boi passou por um buraco, deu uma tremida. O que é a primeira coisa que a gente faz? Põe a mão para não cair, não é? Eu lembro quando nós éramos pequenos, não se usava cinto de segurança no carro. A primeira reação da minha mãe era virar o braço assim quando brecava para segurar quem estivesse no banco da frente. E por incrível que pareça, eu faço isso até hoje, né? Meus filhos falam, mãe, e que foi, né? Eu falo, ai filho, desculpa, é uma reação impensada, né? Porque tá todo mundo de cinto. Então aquele sacerdote colocou a mão na arca, o que era uma coisa proibida. Nós sabemos que não estavam na época da graça, estavam na época da lei. E quando este homem colocou a mão na arca, a ira do Senhor se acendeu e ele morreu. Aí você vai dizer que injustiça, não é?
Ele foi simplesmente proteger a arca. E eu quero que você analise comigo o seguinte. Esta arca, ela tinha argolas nas laterais. Você pode voltar e ver a instrução de Deus para quando esta arca foi construída. Ela tem uma instrução muito precisa do que era para ser colocado nela, de que material era para ser feita e como deveria ser feita. Ela tem uma instrução precisa. E nessa instrução ela tinha argolas nas laterais para que se fosse passado uma viga e essa viga fosse levada por homens. Não existe instrução de um carro construído novo e ser puxada por bois. Davi quis facilitar o trabalho, construiu um carro e pôs bois. A intenção era boa? Muito boa. Ele fez com o coração aberto? Fez. Mas não era essa a instrução. A instrução era clara e precisa. Homens levariam, homens consagrados a Deus, levariam com uma viga. E aí está o erro. E depois vem o segundo erro, colocar a mão na arca. Um erro por um ato involuntário, como piscar os olhos, mas foi um erro atrás de outro erro, que culminou na morte de um homem. E aí todo mundo ficou assustado, né? O que aconteceu? Davi deixou a arca no primeiro lugar que ele encontrou, deixou na casa de um homem, que quem era este homem para dizer, não, rei, tô fora, né? Eu tô fora, o homem já morreu porque pôs a mão, você vai deixar aqui na minha casa? E se meu filho sem querer põe a mão e morre, né? Não, mas ele não era louco para ir contra a decisão do rei. E a arca ficou lá. E nós vimos aqui no texto que, porque a arca ficou lá por 3 meses, nesses 3 meses este homem e sua família prosperaram muito. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então a presença de Deus estava na casa deste homem, por imposição do rei. Não existia um lugar certo para a arca estar. Existia como a arca, uma instrução de como a arca devia ser construída e como ela devia ser transportada. Mas onde ela estaria, não. E ela estava na casa deste homem. Este homem foi próspero por 3 meses. E o rei falou, bom, vamos trazer essa prosperidade para nós, né? E aí sim, não tenho exatamente como ela foi transportada, mas eu creio que daí ela foi transportada da maneira correta, porque não diz nada de carro nem de bois. E aí sim ela chegou com alegria ali em Jerusalém. E foi como deveria ser. Ninguém morreu, teve alegria, Davi dançou na presença do Senhor. E eu gostaria de ler com você também no capítulo 7. Capítulo 7 diz assim: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casas de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a qualquer mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome
dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se você tiver curiosidade, continue a ler todas as instruções aqui que o Senhor deu a Natã, e Natã passou a Davi, e Davi preparou tudo para quando Salomão fosse o rei, construísse essa casa, o templo em Jerusalém, com tudo do bom e do melhor. Porque o Senhor disse que Davi era um homem de guerra, tinha as mãos sujas de sangue, não poderia construir um templo ao Senhor. Então ele daria paz na época de Salomão, para que Salomão construísse o templo, se dedicasse a isso. Mas o que eu quero dizer a vocês? O episódio, né, que Davi leva a arca sem ter perguntado ao Senhor: eu posso construir um carro novinho com bois para transportar a arca, não sendo da maneira como o Senhor mandou, através dos homens, ensinou a Davi que ele não deveria fazer as coisas mais sem consultar ao Senhor. Então, quando ele decidiu construir um templo ao Senhor, ele consultou o profeta Natã, que eram como as coisas eram feitas naquele tempo. Como eu já falei, hoje nós temos o privilégio de termos acesso a Deus direto através de Jesus Cristo. Naquele tempo, não. Eles precisavam consultar os profetas, né? Eles não tinham acesso direto a Deus. Nós temos, mas ele não tinha. Então ele foi lá, chamou Natã e falou: eu quero construir uma casa ao Senhor, um templo. Eu posso? Ele aprendeu, e nós vemos que é um capítulo depois do outro, então foi uma coisa meio rápida, né? Ele aprendeu rápido que uma boa ação nem sempre significa uma obediência. A boa ação, a boa intenção de levar a arca do Senhor num carro novo, mais rápido, puxado por bois, não era o certo, embora parecesse. Então, o que nós aprendemos com isso? Que obedecer a Deus é consultá-lo antes de fazer qualquer coisa, mesmo que ela pareça uma coisa boa. Nossa, eu vou viajar. Nossa, é uma coisa boa, não é? Mas será que é isso que Deus tem para você? Ah, mas deve ser, puxa, é uma viagem, é uma coisa tão boa. Eu lembro muito bem de um pastor que ganhou uma viagem para Israel, e ao orar com a sua tia, que é uma mulher de Deus, ela falou assim: olha, pastor Alfredo, nem vá. Eu não vejo bênção para você nessa viagem. E ele desconsiderou esse aviso e foi. E essa viagem foi uma tristeza atrás da outra, até na morte de um membro da sua igreja que estava com ele. E ele se arrependeu muito de não ter ouvido esse conselho. Eu vou te dizer, ele ganhou uma viagem para Israel, você vai falar: não, isso é bênção, não tenho nem que perguntar. Pois é, não foi. Então nós temos que sempre consultar ao Senhor, mesmo que a coisa venha num presente, num pacote, com um laço de cetim. Porque nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então eu te pergunto, você está fazendo a coisa certa? Nem sempre, mesmo que ela pareça. Nós temos um episódio também em 1 Samuel, né? Ali com Saul. O Senhor mandou ele destruir o rei e tudo que ele pegasse naquela batalha. E o que ele fez? Ele matou todo mundo, poupou o rei. E poupou o melhor das ovelhas, dos bois, dos carneiros. E aí o Senhor contou isso para Samuel.
Aí ele foi lá e falou: Saul, você fez tudo como a gente combinou, como Deus mandou? Não, eu fiz. Ele falou: mas o que é esse barulho que eu ouço? De balidos, de bois, de ovelhas? Ele falou: não, sabe o que é? Eu guardei o melhor para sacrificar a Deus. Olha que intenção boa, não é? Ele ia fazer sacrifícios a Deus, que era o costume da época. Aí Samuel disse: não foi o que Deus mandou. E o rei, o que você fez? Não, olha, eu trouxe ele como prisioneiro. Falou: traz o rei aqui. Samuel mesmo matou o rei. E falou: Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Se ele mandou você matar tudo, era para você matar tudo. Não era para guardar, para sacrificar a Deus. E matou tudo. E por causa disso, Salomão perdeu o trono, Saul perdeu o trono, ele e toda a sua descendência. Era uma boa intenção sacrificar a Deus? Eu não sei se era bem essa a intenção do coração de Saul, mas foi isso que ele disse que era a sua intenção. Isso que ele disse, nós temos que acreditar, nós estamos dentro do coração dele, só Deus o conhece. Mas não foi isso que Deus mandou ele fazer. A intenção parece boa, né? Como diz o povo, né? De boas intenções o inferno está cheio. Mas não era essa a ordem de Deus. E nós lá no fundo, né? Nós sentimos, quando nós estamos em sintonia com o Senhor, nós sentimos ali, fecha o nosso coração, né? Às vezes alguém chama a gente para um passeio, para uma festa, o nosso coração se fecha ali, né? Às vezes a gente ora, Senhor, tá, põe algum impedimento, mas às vezes o impedimento é nós falarmos: olha, fulano, ciclana, eu não vou. O Senhor disse para eu não ir. Você prefere agradar a Deus ou aos homens? É uma situação difícil, realmente. Mas eu vou dizer, jamais você vai se arrepender de agradar a Deus. Porque Ele é seu justo juiz. Jesus é nosso melhor advogado. E em Naum, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Todo mundo diz: Deus é Pai, né? Os antigos falavam muito isso: Deus é Pai. Mas o Pai castiga e repreende o filho que ama, né? Também ouvi uma expressão de uma conhecida que falava assim: eu prefiro dar o que essa menina quer, assim ela não me perturba. Isso não é educar, gente. Educar dá trabalho. Educar é falar 3 vezes por dia você já escovou os dentes. Você já tomou banho. Você já estudou. No começo, né? Depois que eles crescem, graças a Deus, vão bem. Mas é isso. Educar é você falar 10 vezes a mesma coisa. É você tirar o videogame. É você tirar o que a criança mais gosta. E depois você colhe os frutos, os bons frutos daquilo que você trabalhou. E Deus é assim conosco. Ele é Pai, sim. Ele é Pai, como diz o popular. Deus é Pai sim. E o Pai castiga, o Pai repreende, o Pai põe no cantinho lá para pensar, como eu brinquei com a Dani essa semana. Não foi com a Dani, não, foi com a Esther. Esther vai ficar lá pensando 40 minutos no cantinho e não pode dormir, porque ela está trabalhando tanto que está cansada. É sim, repreende, castiga o filho que ama, antes que não tenha mais esperança, né? Quantos lá na cadeia, as pessoas que trabalham nos presídios, quantos filhos de crentes que tem lá, é só você pegar a lista dos nomes bíblicos difíceis. Não é Pedro, João, esses que a gente gosta e acha bonitos, são comuns, Mateus, Lucas. Nomes assim, do Velho Testamento, Abraão, Salomão. São nomes difíceis que a gente vê daquelas igrejas mais tradicionais, mais cheias de impedimentos. É triste, mas é real, é verdade, sabe? Precisamos sim
obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor que sacrificar. E cuidado com aquilo que vem com uma cara bonita, vem em papel colorido e laço de fita. Vá olhar na palavra se está de acordo com a instrução que Deus deu para você. A Bíblia é o nosso manual do fabricante, né? A gente não gosta de manual, eu não gosto também. Mas daí a gente fica apanhando, né? Fica apanhando para ligar a televisão, fica apanhando para usar a máquina de lavar roupa que tem muito botão. Quando era muito mais fácil você pegar um manual simplificado, pelo menos. A Bíblia é o nosso manual. E toda vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa nova. Então pega a tua Bíblia, vai ler, vai aprender com o erro dos outros. Todos os heróis da fé erraram. Vamos aprender com o erro deles, não vamos repetir para apanhar que nem eles. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que a palavra do Senhor faça guarida no teu coração. E como diz em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que você semear, você vai colher. Faça uma boa semeadura. Procure lançar sementes boas, para que você colha sementes boas no decorrer da tua vida. Para que você tenha pessoas boas ao seu lado, né? Diga-me com quem andas, eu vou te dizer quem você é. Então, tenha pessoas boas ao seu lado. Atraia pessoas boas para você. Deixe um caminho de flores, de luz, né? De frutos doces por onde você passar. Então é isso que eu quero deixar com você. Que os presentes que você receba passem pela peneira de Deus, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nisso pensai. E que aquilo que venha na sua mão passe pela palavra de Deus, para que você tenha certeza que é um presente que veio de Deus para você. Que Deus abençoe a sua vida.